fica aqui, estão expulsando você daí. É verdade. Tânia, né? É sempre assim, chega esse horário aqui, isso porque não tá o Cabral por aqui, mas chega esse horário, é hora, né, de dar tchau. E pra quem falou no comecinho, a Hanna já almoçou? Não, a Hanna não almoçou, meu povo. Vou almoçar agora. Vocês ficam aí com o grande Daniel Morales. Nem tão grande assim, mas obrigado. Pois é, tchau, tchau. Beijo, Ana, tchau, até amanhã. Valeu, gente! Seja muito bem-vindo, boa tarde para vocês. Está começando agora o BMC Marketing. Aqui você encontra aí todas as informações que estão mexendo aí com o mercado financeiro, as principais notícias aí repercutidas com o nosso time reduzido nessa última semana do ano. Hoje é só eu e Alan Gani, que já está aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco eu chamo ele para a gente conversar nesta última semana que a gente tem aqui do BMC Marketing. Aí, um novo ano aí, trazendo muita informação. A Hanna aqui esperando para ver se ela passa ou ela não passa, para ver se ela vai passar na câmera ou não. Não passou aí, Hanna, parabéns. Isso aí. E a gente vai ter hoje aqui no nosso programa o Eric DK, analista político, que vai aí trazer muita informação de Brasília para a gente nessa última semana, o que está rolando em Brasília. E o Gustavo Wolff, que é head de análise da Merak Capital. E também você pode já participar do nosso programa, mandando a sua pergunta, trazendo aí a sua informação, trazendo aí informações que você queira saber do nosso convidado. Então fica o espaço aberto aí para você fazer as suas perguntas no nosso chat. Só agradecendo aqui o Venâncio Rocha, que mandou 4 obrigados. Valeu, Venâncio, obrigado, porque você mandou 4 perguntas, 4 respostas, é justo. Um abraço para você, Venâncio. É isso aí, e vamos então aos destaques de hoje do BMC Marketing. A incorporadora chinesa Evergrande, que tem quase 300 bilhões de dólares em dívidas e que foi assunto neste ano, diz ter retomado as obras, prometendo entregar 39 mil unidades em dezembro, quase 4 vezes o número de casas entregues nos 3 meses anteriores. Neste mês, a gigante deixou pendente o pagamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Foi aprovado pelo Magazine Luiza a proposta de emissão de 2 bilhões de reais em debêntures. Todas serão nominativas e escriturais, em série única, com garantia flutuante e não conversíveis em ações. As debêntures terão prazo de vigência de 1.826 dias a partir da data de emissão. Ou seja, vão vencer aí em 23 de dezembro de 2026. Essa será a 11ª série de emissões da varejista. A Unifique, que é a companhia catarinense provedora de internet, confirmou a compra da gaúcha Guaíba Telecomunicações, um negócio avaliado em cerca de 61 milhões de reais, de acordo com um comunicado divulgado ao mercado. A aquisição da Guaíba, que presta serviços de internet e possui 20 mil acessos nas cidades de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana. Faz parte aí da sua estratégia de crescimento da Unifique no mercado gaúcho. E a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa do ano de 2021 foi prorrogada até a próxima sexta-feira, 31 de dezembro, em decorrência aí da falta de vacinas e necessidade de remanejamento de doses para algumas regiões. A medida, que foi adotada por 14 estados, foi solicitada por entidades representativas dos produtores, como a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Conforme orientação da federação, as vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo transporte e aplicação já na fazenda. É isso aí, gente. E a gente já tem aqui o Alan Gani participando aqui do BMC Marketing. Fala, Alan. Boa tarde para você, tudo bem? Como é que você tá, Morales? Tudo jóia tudo aí bem. Nessa maratona de final de ano, fazer essa semana aqui com você. Um grande prazer, meu caro, e vamos com tudo. E passou bem o Natal? Graças a Deus, foi ótimo o meu Natal. E o seu?
Foi bem. Tivemos aí muita comida, muito doce na comida que eu também dispensei, mas teve muita coisa boa. Eu não gosto de uva passa no arroz, isso... É uma época, e o pessoal é engraçado, como é que é? Tem aquela piada, né, que você engorda, não é o que você come entre o Natal e o Réveillon, na verdade é o que você come entre o Réveillon e o Natal, né? Também, né? Então, na verdade, é quando chegar, agora pode comer, agora pode extravasar, né, mas quando chegar o Réveillon é que a gente fala, não, vamos pegar leve para o Natal do ano que vem e o Réveillon do ano que vem a gente, né? Com toda certeza. E só deixando bem claro para o pessoal que está aqui no chat, panetone é muito melhor do que chocotone. Só para a gente deixar essa polêmica aqui no nosso chat, mas eu não quero nem comentar mais sobre isso hoje, viu? Eu como tudo, pra mim, ali o que vier. Eu até como, mas, gente, chocotone é sei lá, não é legal. Entendi. Mas você tá numa maratona, né, Gani? Começou semana passada, tá essa semana, mas semana que vem você tá de férias, né? Semana que vem eu tô de férias, exatamente. Aí, você e o doutor Felipe, né, comandarão aí o marketing, certo? Só eu e o Felipe, e vai ser aquele marasmo. Não, tô brincando, vai ter bastante coisa pra gente falar. A gente vai ter também o Marco Saravalli. Saravalli também vai estar. Saravalli, Saramitos, Sarabruxo vai estar também aqui com a gente. Mas a gente vai ter bastante coisa para discutir. E também tem ainda essa semana, tem os cenários com o professor Alexandre Cabral, daqui a pouquinho, depois do marketing. Perfeito. Tem a entrevista aí com ele. Vamos lá, a gente vai seguir então aqui no marketing. Ô Gani, eu queria já começar falando com você que hoje pela manhã foi divulgado o Boletim Focus, né, do Banco Central. E a projeção dos analistas para a inflação de 2021 recuou de 10,04% para 10,02%. Foi a terceira semana seguida de queda do indicador. Caso a previsão se confirme, será a primeira vez desde 2015 que a inflação chega a 2 dígitos, né? O centro da meta de inflação em 2021 é de 3,75%. Para 2022, o mercado financeiro manteve em 5,03% a estimativa de inflação. O mercado financeiro também reduziu a previsão de crescimento do PIB deste ano, que passou de 4,58% para 4,51%. Queria saber o que você achou do relatório Focus que foi divulgado hoje. Muito bem, né? Essa desaceleração da inflação, há um mês mais ou menos, a gente vinha comentando aqui que a gente poderia ter uma boa surpresa, né? Eu lembro que na divulgação do IPCA 15 de novembro, se eu não me engano, e no IPCA de novembro também, me chamou a atenção as medidas de núcleos, elas terem dado uma arrefecida, principalmente o núcleo por exclusão, núcleo por expurgo, que tira ali da conta preços administrados, né, e alimentação no domicílio, porque qual que é a ideia? É que esses itens não são sensíveis à política monetária. Então, embora o núcleo veio alto, mas ele apresentou uma desaceleração na margem em relação ao mês anterior, né? Na margem é quando a gente vê sempre com o dado imediatamente anterior. E aquilo me chamou a atenção, falei, olha, a gente pode ter aí uma boa surpresa do ponto de vista inflacionário. E parece que isso está se concretizando, né? Há uma chance do IPCA, embora o Focus tenha mostrado 10,04, né? Existe uma chance desse IPCA fechar em 9,98. Eu apostaria que fecha abaixo dos 10%, viu, o Morales? Agora, o PIB realmente está com cara aí mesmo de 4,5%, né? Então vai ter uma surpresa se o número vier acima de 4,5%. Então fechamos em 4,5%, que basicamente, Morales, o que é? A gente repôs toda a queda que ocorreu no ano passado, né? Então, assim, de crescimento mesmo, em relação, porque tinha uma base deprimida, né? Então, aquele crescimento mesmo é em torno de 0,5%, né? E a gente simplesmente quase que repôs só, certo? Não foi aquele crescimento, né, muito acima do ano passado. Não, a gente repôs os 4% de queda do ano passado.
Para o ano que vem, a notícia ruim do Focus, Morales, é que a gente saiu lá de uma previsão no início do ano de 2% de crescimento do PIB, até 2,5%, falava-se e tal, e agora a gente está em meio, né? Então, meio não, 0,42%, meio era a semana passada. Então houve aí uma forte revisão do crescimento econômico para o ano que vem. E o que motivou, né, a gente pegar esse ano de 2021, algo que no início do ano as previsões davam conta ali de 2,5%, e agora a gente fala numa previsão de 0,42% para 2022. Basicamente, aumento de juros e de inflação. Então, aumento de juros por consequência do aumento inflacionário, né? Então, aí, à medida que há um aumento de juros, há uma penalização da atividade econômica, né? Porque o crédito se torna mais caro para investimento das empresas, porque o crédito se torna mais caro para o consumo, e tudo isso tem um efeito sobre a demanda agregada do país, né? Então, isso explica em boa parte essas revisões de PIB para baixo, né? Além, claro, das expectativas, das incertezas, né, do próprio ano eleitoral, incerteza política, incerteza do lado fiscal também, tudo isso também acaba contribuindo para essa variação menor do PIB. Tomara que a gente esteja errado, tomara que o Fox esteja errado, é claro, e o PIB seja maior no ano que vem, porque PIB mais alto significa maior produção de bens e serviços finais numa economia, significa mais geração de renda, por definição, significa também mais geração de empregos. Então você está, o que a gente pode já até comentar aqui, né, Gânia, que você está mais otimista, então, com relação ao ano que vem, porque eu estou vendo muita gente bem pessimista, principalmente com relação às eleições aí, né, que vai deixar aí o mercado bem confuso, bem volátil, né? Assim, né? Lógico que um PIB de 0,42%, e se a gente pegar, né, Morales, o histórico desde 2014, o Brasil ele está em crise desde 2014, né? É a crise mais longa da história brasileira, porque em 2014 o PIB praticamente não apresenta variação, uma variação nula, né? Estou falando aqui em grandes números, tá? Depois de 2015 e 2016, a gente tem duas quedas muito fortes, né, de 3,6%, 3,8% de queda, então queda em cima de queda, então 2 anos muito ruins, isso 2015 e 2016, aí a gente vai para o ano 2017, crescimento próximo de 1%, aí 2018 de novo próximo de 1%, aí 2019, 1%, aí 2020 cai 4%, aí 2021 provavelmente subirá 4,5%, mas só repus 2020, e aí 0,42%. Percebeu? Então, assim, se a gente tirar uma média disso, é muito baixo, né? É uma coisa aí próximo de 1%, um pouco menos até. Agora, eu não estou... não diria que eu estou otimista, viu, Morales? Mas, assim, se a gente pudesse ter uma surpresa positiva, teria do lado inflacionário. Essa é a minha aposta, tá? Porque eu acho que a política monetária vai começar a fazer efeito, já está fazendo efeito. Então tem esse fator. Também acredito numa normalização das cadeias produtivas, então a gente pode ter uma surpresa do lado inflacionário, o que ajudaria, né, a recompor um pouco o consumo e ter um efeito sobre a atividade econômica e talvez uma subida dos juros não tão intensa, poderia ter alguma surpresa. Então, se fosse para apostar, sim, entre mais pessimismo e mais otimismo, mas não estou falando aqui que é um céu de brigadeiro, né? Mas eu diria que tem mais uma chance, um viés aí do PIB surpreender para cima do que para baixo, entendeu? Então, no 0,42, eu apostaria assim, olha, se a gente tiver errado aqui, pode ser que venha 0,60, sei lá, 0,07. É bom? Não. É ruim, 0,7 é ruim, mas é melhor do que 0,42. Então eu apostaria que a surpresa pode ser para cima, né? Eu vejo que o mercado está bem dividido com relação tanto ao presidente Jair Bolsonaro quanto também ao ex-presidente Lula, né? Existe uma
É uma polarização muito grande aí, mas a terceira via, né, que ainda não se definiu, Placou, né? Ainda não teve isso, mas ainda é uma esperança, talvez, do mercado para que um 2022 seja mais tranquilo? Seria assim, né? Não tem esse candidato ainda do mercado financeiro, pelo que a gente conversa, enfim, parece que o mercado tem uma simpatia maior pelo Moro, tá? É uma impressão. Existe uma desconfiança muito grande em relação ao ex-presidente Lula de que não seria... Eu tenho feito essa pergunta sistematicamente aqui para os nossos convidados, né? Tanto pessoal de mercado, de economia, quanto analistas políticos, quanto o próprio Eric e tal, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas me parece que o mercado tem uma desconfiança de que o Lula seria o Lula, não seria aquele Lula paz e amor do primeiro mandato, que manteve o tripé macroeconômico e que surfou ali naquele choque positivo de commodities e de liquidez internacional e tudo mais, mas seria muito mais o Lula do segundo mandato, né? Aquele Lula pré-Dilma, né? Que começa ali o abandono do tripé macroeconômico, principalmente do lado fiscal. Então existe essa desconfiança. O Jair Bolsonaro, o mercado também tem aí as suas restrições em relação a ele, né? Muito por conta daquele namoro, aquela paixão com o Paulo Guedes, e de repente não foi aquele Paulo Guedes dos sonhos, né? Então o mercado também tem fica um pouco com esse pé atrás. Me parece que entre Lula e Jair Bolsonaro o mercado ficaria com o Jair Bolsonaro, mas não que o Jair Bolsonaro fosse aí o candidato do mercado, não é isso, né? Mas seria uma escolha entre os dois. Por enquanto não tem esse nome que o mercado abraçou, tudo indica que será o Sérgio Moro. Também depende muito da equipe econômica, né? Parece que o Moro estaria ali compondo com o Pastore, que é um economista bastante respeitado aí pelo mercado, mas das antigas, agradaria, enfim, mas tem muita água ainda para rolar e também depende desse candidato do mercado, do quanto que ele vai ganhar tração nas pesquisas, né? Porque simplesmente não adianta você ter ali o candidato dos sonhos do mercado financeiro, mas esse candidato, Morales, não tem a menor chance, não é competitivo, né? Então não adianta nada o mercado colocar as fichas nele. Mas o que o mercado quer, independente de quem quer que ganhe, o mercado quer que continue um ciclo reformista que começa ali no governo Temer, né? Que é basicamente o controle fiscal, o controle dos gastos públicos, e aí, Morales, o teto dos gastos foi uma conquista extremamente importante da sociedade brasileira e que sofreu um grande golpe agora, né? Houve um bypass ali no teto dos gastos, abriu um precedente muito perigoso, né? Porque agora o mercado entende que é o seguinte, bom, então quer dizer que quando o governo precisar de dinheiro ou o Congresso, eles vão dar um jeitinho como deram aí neste ano. Mas essa reforma foi muito importante, ela não foi completamente abandonada, é claro, no governo Temer. Houve ali a reforma trabalhista, depois avançou com a reforma, aí já entrando no governo Bolsonaro, a reforma previdenciária, né? Então esse ciclo, independência do Banco Central também, esse ciclo reformista, com reformas mais pró-negócio, pró-mercado, reformas mais liberais, o mercado vê com muito bons olhos. Então, o candidato que conseguir mostrar que vai colocar em prática essas reformas e vai ter um bom diálogo com o Congresso, com a sociedade, será aí fatalmente o candidato do mercado. Até teve bons nomes vindos aí do próprio Dória, né? Mas o Dória não é muito bem quisto também pelo mercado, né? Pelo menos é o que parece, né? Não sei se é não sei se é uma exceção aí, mas eu acho que ele não é muito bem quisto pelo mercado, né? Pois é, né? O Dória tem ali uma equipe econômica, sem sombra de dúvidas, alguns nomes ali que ele escolheu para compor a equipe, como é o caso da Ana Carla, né? Que é muito competente. Você tem a
Vanessa, esqueci o sobrenome dela, na área tributária, que também é bastante competente, mas principalmente da classe empresarial, por conta aí de todas as medidas restritivas e tal. E quando a gente fala mercado, né, a gente está falando de nós. Né? Mercado somos nós, né? Investidores, pessoa física, grandes fundos, quem mais? São ali os grandes empresários, enfim. Então, esse conjunto aí, né, das pessoas que investem, que assumem risco e tal. Então, uma parte do empresariado realmente não tem uma simpatia grande, né, pelo Dória. Enfim, e ele também cai naquilo, né, da rejeição alta, né? Então, o mercado vai procurar aí um nome que tem um bom diálogo, não tem uma rejeição tão alta e que tenha também uma pauta liberal. Por isso que eu disse, né, é uma análise, não é torcida, mas me parece que esse candidato que agradaria, mas que preencheria esse conjunto de atributos seria hoje o Moro, mas não há ainda, há uma desconfiança muito grande de que o Moro não é um candidato ainda competitivo. Por enquanto que está no radar de dois candidatos que são bastante competitivos, o ex-presidente Lula, né, pelo próprio recall dele, que ele tem ali da base, daquela época de crescimento econômico, tem aquele recall que está se perdendo, né, diga-se de passagem, o tempo, né, acaba diluindo esse efeito, e o próprio Bolsonaro, que também tem uma base dele ali e tem a máquina do governo na mão, né? Então seriam os dois candidatos aí, por enquanto, mais competitivo, mas, como eu disse, né, nenhum dos dois é o candidato dos sonhos do mercado, tá? Entre uma escolha entre Bolsonaro e Lula, acredito que o mercado ficaria com o Bolsonaro, mas não é mais por não querer o Lula do que uma grande simpatia aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Aliás, foi bom você ter falado isso, porque já começa aquele debate aqui no nosso chat, mas é bom deixar claro, não é que o Gani está falando que um é melhor, o outro é pior. Não, isso é segundo o mercado, né? O que o mercado acha disso. Pode ser que vá mais para um lado do que para o outro. Não é o que a gente torce, porque na realidade a gente não está torcendo para ninguém. Estamos fazendo uma análise aqui, né? Quem é competitivo, quem não é, quais são essas peças do xadrez. E veja, eu estou falando que tem dois candidatos que são competitivos, é claro, e são de espectros ideológicos completamente diferentes. Nem daria para eu estar fazendo uma torcida. Eu estou falando, olha, tem dois candidatos que são competitivos. Um é o Lula e o outro é o Bolsonaro. E são completamente diferentes do ponto de vista ideológico. E é o que o mercado vai interpretar, né, também, né? E como o mercado está interpretando, né? Agora tem uma questão bastante importante, viu, Morales? Aliás, eu recomendo aí que a nossa audiência assista novamente a entrevista com o Rabi. O Rabi é economista-chefe lá do Serasa. E eu trabalhei com o Rabi na MCM Consultores já há muito tempo, né? Acho que foi no ano de 2007, 2008, a gente pegou o auge ali da crise nos Estados Unidos e é um economista, assim, ele foi economista-chefe da empresa, muito competente. Numa época que estava o Fábio Kantchuk, que hoje está saindo aí do Banco Central, diretor de política econômica, o Carlos Eduardo, que era também, hoje está no FMI, então assim, tinha ali grandes nomes e tal. E o Rabi compunha esse time e ele deu uma entrevista aqui para a gente na quinta-feira. E foi muito legal porque ele trouxe uma pesquisa feita por essa consultoria, ou encomendada por essa consultoria, que olha que interessante, Morales, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm ali quem que você não mudaria o voto de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, porque todo mundo fala dos 20% do Bolsonaro e os 20% do Lula. Mas dentro desses 20%, você tem ali uma parte que está com o Bolsonaro, com o Lula, mas poderia mudar o voto eventualmente. Que não mudaria o voto de jeito nenhum. 12% com o Lula e 12% com o Bolsonaro. Então olha como ainda está muito indefinido esse cenário. Porque você está falando apenas que você tem 12% do eleitorado que está fechado com o Bolsonaro e não abre o que for, contexto, né? Qualquer coisa ele vai votar no Bolsonaro. E a mesma coisa com o Lula. 12% vota no Lula, pode acontecer o que for. Agora, olha o restante, o quanto que sobrou aí, né? Se a gente está falando 12, 24, certo? Então a gente está falando em 76% do eleitorado pode ir para qualquer lugar. Então
ainda está bastante indefinido, acho que vai ser talvez uma das eleições, e olha que as últimas, haja emoção, hein? Mais emocionantes da história brasileira. E olha aqui, né? Se a gente pegar desde 2014, é emoção atrás de emoção. Né? Essa com certeza vai ser bem emocionante mesmo. Acho que o mundo inteiro vai querer ver de perto o que vai acontecer, né, Gani? Bom, mas vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Eric DK, que já está quase conectado aqui com a gente. Eu queria, antes disso, Gani, falar de um assunto do índice de preços de gastos com consumo, né, o PCI, que saiu, acho que foi na quinta-feira, né, que subiu 5,7% em novembro em relação a um ano antes. O indicador ele é a medida preferida de inflação do Federal Reserve. O núcleo do PCI, que exclui o setor de alimentos e energia, teve alta de 4,7% em novembro, também em base anual, ganhando força em relação à alta de 4,1% em outubro e alcançando a maior leitura desde 1982. A previsão para o núcleo do PCI era de alta de 4,5%. A gente está falando disso hoje porque foi perto do Natal e aí a gente não tinha como falar sobre isso, mas como é que você analisa esse número do PCI? Pois é, uma inflação muito forte nos Estados Unidos, só lembrando, né, que o PCI ele é um pouco diferente do CPI, ambos são índices de preços ao consumidor, mas tem ali uma composição diferente, uma amostragem diferente. E os dois, né, tanto os dois índices apontam aí para uma inflação bastante elevada nos Estados Unidos. E aí, falando especificamente do PCI, mesmo excluindo os gastos, né, com energia, com alimentos, ou os preços administrados como um todo e alimentos, o índice veio forte. Ele não veio com 5,7 na alta acumulada, mas algo em torno aí de 4 e alguma coisa, que é muito elevado para os Estados Unidos. Isso reforça, viu, Morales, que o Banco Central dos Estados Unidos vai subir juros, né? Isso aí acho que não tem mais dúvidas em relação a isso. Então ele já acelerou o tapering, já falou lá para o mercado, só lembrando aí para a nossa audiência o que seria o tapering, né? O tapering é a redução dos estímulos monetários, ou seja, é comprar menos ativos por mês. Então o Banco Central, que até pouco tempo, antes do tapering, ele comprava 120 bilhões de dólares em ativos. Então o Banco Central falou, opa, vem cá que eu compro, pagava lá todo mundo e colocava dinheiro no mercado. E aí o que é o tapering? Falar assim, bom, o tapering nada mais é que o início dessa redução. Fala, olha, eu não vou mais comprar 120 bi, vou comprar 90 bi, né? 95 bi, reduzir. E aí, que era 15 bi por mês, não, vou reduzir mais ainda, agora eu vou reduzir de 95 a 20, né? Vou reduzir agora para 75 e assim por diante, até zerar esse processo, né? Até acabar. Então, ele tá colocando dinheiro, mas colocando menos. Tá? Então, continua a expansão monetária, só que num ritmo menor. E aí, depois disso, ele vai falar, opa, mas agora eu, Banco Central, vou começar também a subir juros, né? Para conter essa inflação. E aí isso já é meio consenso entre os diretores. Eu acho que o que não é consenso é quantos ajustes, quantos aumentos, tudo indica que serão 3. Mas quantos ajustes de juros a gente terá ao longo de 2022 e a magnitude, mas que terá, isso não há dúvidas. E o que é curioso, que antes tinha uma pesquisa entre os diretores do Fed, metade, ainda em 2021, em meados de 2021, eles estavam divididos. Então, metade falava, não precisa subir juros em 2022. A outra metade falava, não, precisa e tal. Agora, Morales, consenso, todos falam em subida de juros. E aí, é claro que esse índice, o PCE, né, PCI, reforça essa tese de um tom mais hawkish, né, uma palavra chique, né, mais duro da política monetária. Dovish, né, lembra do Dove, né, mais suave, né, da política monetária. Então, hawkish é aquele tom, o mercado é cheio de apelidos e de modismos e tal, então esse tom mais duro aí da política monetária americana, certo? É isso daí, que tem impacto no mercado de câmbio do Brasil, acaba tendo uma pressão aí sobre
a desvalorização da nossa moeda. Sabe que o pessoal no Natal, sabe o que mais me perguntaram, o Morales? O Alan, e o dólar, hein? A gente vai ver um dólar ainda a 4 ou algo assim. Falei, não, pode esquecer. Vai ficar nesse patamar, porque o pessoal quer viajar para o exterior. Eu falei, não, agora, viagem, esquece Ibiza, esquece Paris, esquece isso daí. Vamos para Praia Grande que já tá bom demais, entendeu? Com certeza. E é isso, e vamos se acostumar com isso. Como é que... E aí depois, até amanhã eu posso dar uma aula de câmbio real aqui, né? Claro. Eu falei, quando tiver... O que você pode ter uma sensação que o câmbio vai ficar barato? Não é mais uma queda nominal do câmbio, é uma queda a valores reais. Câmbio real cair. O que é o câmbio real cair? Amanhã eu explico isso. Aí eu faço bonitinho, com lousa e tal. São os preços aqui, Morales, subirem mais do que nos Estados Unidos. E aí você começa a ter uma sensação, daqui a um tempo, que R$5, ok, já não é tanto, né? Igual quando foi de 2 para 3, quando na eleição do Aécio com a Dilma ali, foi 2 para 3 o câmbio, e ao longo de 2014 bateu 3. Quando chegou a 3, eu lembro que todo mundo falou, ficou impossível viajar, não dá para viajar. Só que R$3 do início de 2015 até hoje, já não é mais R$3, concorda? Não é o mesmo poder de compra, R$3 em 2015 não é o mesmo que hoje. Se o câmbio nominalmente, nominal é simplesmente o valor, ele fosse para R$3, Morales, dava shutdown no aeroporto de Guarulhos, entendeu? A imigração americana não ia ter gente suficiente ali para atender a quantidade de brasileiro que ia entrar, né, para fazer turismo. Então, é isso que pode acontecer. Com o passar do tempo, os R$3 ficou barato. É a mesma coisa com os 5,5, entendeu? 5,5, 5,60. Com o passar do tempo, por conta da inflação brasileira, Morales, o que vai acontecer? Poxa, 5,5, 1 para 5,5 tá bom, né? Já não é tão alto. Mas é uma situação aí complicada agora para viagem aí de final do ano. Tem que viajar no Brasil agora. É isso aí. Gani, o pessoal já tá aqui entusiasmado falando de política no chat. A política sempre gera. Sempre. Não tem como a gente fugir, né? Então vamos fazer o quê? Falar de política. Vamos falar de política, claro. É óbvio, né? Por isso que a gente vai trazer agora o Eric DK, lá de Brasília, para falar com a gente ao vivo. Oi, DK, boa tarde para você, tudo bem? Fala, Dani, boa tarde. Gani, boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Hoje eu estou num cenário diferenciado aqui. Brasília está fazendo um sol lindíssimo, um dia lindíssimo. Pois é. Ô Gani, Dani, depois me passa o nome aí de quem fez a nossa escala de final de ano, porque, meu velho, eu estou trabalhando no Natal e no Ano Novo. Parece que ela não gosta de mim aí, não. Olha, eu costumo falar, Eric, que quem ganha bem tem que trabalhar sem parar. Então, é o caso de você e do Gani. Rapaz, ô Dani, eu acho que eu briguei com alguém aí, não tô sabendo, bicho. Eu tô contigo. Vamos fazer esse sindicato aí, o Eric, eu e você. Pô, olha, o Gani tira 3 férias por ano. Agora, você, Eric, eu não sei, né? Aí Pois é, foi por isso que eu vim ao ar livre aqui para fazer esse programa com vocês. E eu já tenho provocação pro Gani, viu o Gani aí falando de possibilidade de taxa de juros subir nos Estados Unidos, e eu queria te botar uma pimenta aí para você encaixar as peças. Posso? Posso, claro. Só me fala, você está em Brasília aí, Alagoa aí, o Eric? Isso, aqui é o Lago Paranoá, aqui atrás. Eu moro aqui perto, num condomínio, e esse lago aqui também fica bem próximo ali da Casa do Presidente, o Palácio do Planalto. É uma região aqui que fica beira-lago. É bem bonito mesmo. O Eric que é vizinho do Renan Calheiros, do ministro Barroso. não é fraco, né? Tem toda ali a classe política toda, né? O Eric tá ali. O cara não é fraco, não. Dele ali. Mas é verdade, ó. Aqui perto fica o hotel onde a grande maioria deles estavam morando. Inclusive o Paulo Guedes morava aqui perto e eu, nas minhas corridas, nos meus treinos, já topei com o Paulo Guedes algumas vezes aqui. Olha depois só. Ele se emburrou e foi para outra região. Começou a fazer pergunta, né? Correr, falando, deixa eu tirar uma dúvida com você. Mas vamos lá, Eric, você quer juro fazer que foi isso mesmo. Maravilhoso. Então vamos lá, deixa eu botar
algumas peças aí para o Gani montar um mosaico aí para a gente, montar um puzzle. Você disse que há uma tendência dos Estados Unidos a aumentar juros. Pelo que eu entendo, quando os Estados Unidos aumentam juros, os estrangeiros, o gringo, corre para os Estados Unidos, até o americano, né, reforça sua posição nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de certa forma, está pagando mais, né, os juros aumentam lá, então a maior economia está sinalizando, estou pagando mais para quem vier junto comigo. Colocando essa peça e somando, Gani, o fator eleições, toda a imprevisibilidade e toda essa briga que a gente vai ver ano que vem, você acha que o estrangeiro vai marcar posição na Bolsa aqui em 2022, tendo em vista que o que se fala muito também é que a Bolsa está barata, ou não? O fator eleições, somada essa questão dos juros, vai fazer com que os estrangeiros fiquem esse período lá fora? Boa pergunta, viu, Eric? Assim, os últimos dados de entrada de capitais aqui no Brasil já dão conta de que há uma procura por Brasil. O estrangeiro tem essa percepção de que o Brasil está barato, né? Tá barato, e aí tem dois fatores, né? Primeiro, estaria até barato para o próprio brasileiro, porque aquilo que a gente chama de medidas de múltiplos, né? É que faz ali por exemplo, a mais comum delas, né? Uma relação entre o preço da ação e o lucro que a empresa gera. E essas medidas ainda estariam bastante descontadas em relação ao próprio histórico das empresas ou muitas empresas em relação à média histórica do setor. Então o Brasil estaria barato. Para o gringo, com um dólar forte e ainda mais forte, turbinado pelo aumento de juros lá fora, porque daí a demanda por dólares se torna ainda maior, o que é uma pressão no câmbio, então uma desvalorização da nossa moeda, Eric, o Brasil se torna ainda mais barato. Então, assim, para o estrangeiro, quer dizer, né? Fala, bom, meus dólares aqui, comprar um ativo no Brasil tá de graça, né? Quer dizer, já tá barato para o próprio brasileiro. Imagine para um estrangeiro que tem dólar. Então, eu acho que sim, que há um efeito aí e que os dados já vêm mostrando isso. Saiu uma reportagem recentemente mostrando aí uma preferência, uma volta aí dos estrangeiros por ativos brasileiros. Acho que sim, viu, Eric? Legal, vamos lá. Agora eu devolvo, agora eu quero te fazer aí uma pergunta. Bora lá. Eric, eu estava aqui dizendo há pouco tempo que ainda não há esse candidato dos sonhos do mercado financeiro, né? Que talvez hoje um nome mais próximo seria o Moro, mas ainda não é um candidato competitivo e tudo mais. Entre Lula e Bolsonaro, o mercado, você acha que ficaria, essa foi a minha avaliação, queria ouvir de você, acabaria ficando com o Bolsonaro, não que fosse o candidato dos sonhos, né? Mas para ser contra o Lula, e o mercado, e aí em virtude disso, o mercado acredita que não seria aquele Lula mais pró-mercado do primeiro mandato e seria mais um Lula do segundo mandato, um Lula pré-Dilma. Você concorda aí com essa avaliação, Eric? Eu acho que sim, Gani. É importante colocar que o mercado financeiro está bastante desapontado com o ministro Paulo Guedes, depois da votação da PEC dos precatórios, que foi ali um turning point, que foi ali uma virada, uma guinada na agenda econômica do Paulo Guedes, que tinha a âncora, o teto de gastos como âncora. Eu acho que ainda, em razão de ter a agenda liberal, mesmo que agora a questão política esteja prevalecendo, o fato é que quando eu olho para o outro lado, quando olho para a agenda do Lula, e isso vai depender muito também de como ele vai compor esse time econômico, o mercado está olhando com lupa isso, tá, Gani? Quem é que vem, como vem, com quais ideias vem. Mas hoje, pelo que a gente tem hoje, ouvindo as lideranças do PT, e o próprio Lula, em algumas colocações que ele tem já falado para a imprensa, a gente vê que ele vai vir com uma agenda desenvolvimentista. E essa agenda desenvolvimentista conversa muito com o fim do teto, conversa muito com o fim de várias questões liberais. E então, assim, eu acho que hoje, por mais que o mercado esteja bastante desiludido, desapontado, inclusive, com o Paulo Guedes, se a gente confrontar as duas agendas com o que a gente tem hoje, eu acho que o mercado financeiro prefere
um Bolsonaro 2 do que o Lula com o que a gente tem hoje, tá? Mas lembrando, o Lula em algum momento vai sinalizar para o centro, esse namoro que ele já tem feito com o Alckmin já sinaliza isso, e ele na hora que começar a compor esse time da economia, eu acredito que ele vai fazer algumas mesclas, mas com alguns pontos já bastante claros. Se o Lula vier, não vai ter mais teto de gasto. A questão das privatizações deve ser colocada para terceiro plano, entre outras questões que fazem parte aí da agenda do Guedes, uma agenda mais liberal. Então, respondendo objetivamente, acho que o mercado hoje ficaria com o Bolsonaro, mesmo bastante chateado com o que foi feito aí nesses últimos meses e o que ainda pode ser feito aí nos próximos, né? Boa, Eric. Aproveitando esse gancho aí que você deu, o que pode ser feito nos próximos? Aquela minha pergunta clássica, né? O orçamento fechou de vez ou os caras podem falar, não, mas peraí, foi aprovado, mas agora a gente bota uma emenda depois. Há essa possibilidade aí? Como é que tá isso daí? Dá para vir algum jabuti ou pelo menos nessa parte a gente pode respirar aliviado? Ô Gani, é aquilo, o orçamento é uma peça muito técnica, tá, gente? O orçamento tanto os técnicos da Câmara quanto os técnicos do Senado, os técnicos do governo federal, eles se debruçam ali na reta final do ano e para tentar montar aí o que vai ser então utilizado no ano que vem. A gente vai começar a ter uma maior noção, Gani, se tem ou não jabuti nos próximos meses, tá? Eu acredito que pode ter sim uma outra novidade, mas eu acho que não vai sair dentro daquela questão dos 106 bilhões, porque os 106 bilhões foi estabelecido com a PEC dos precatórios, então eu acho que a gente não vai ter nenhum susto em cima disso. O que a gente pode ver é surgir assim, tal categoria também ganhou um benefício aí nessa reta final no apagar das luzes. Mas o que vai ser feito, Gani? Alguém vai perder, entendeu? Dentro da realidade dos 106 bilhões, alguém vai perder, vai ter que ser feita alguma acomodação, alguma contrapartida. Então, assim, eu acho que vai mais nessa linha de surgirem novos beneficiados ou algum setor que foi mais beneficiado e aí vai ser jogado luz em cima disso, do que há alguma estripulia que possa extrapolar essa questão dos 106 bilhões, porque a questão dos 106 bilhões foi um passo dado com a votação da PEC. Então, é tradicional a gente descobrir algumas coisas nas próximas semanas, ali lá no final de janeiro, que é quando a turma, depois de todo esse cansaço aí de final de ano, a turma retoma as atividades e começa a olhar com mais calma tudo que foi feito nesse orçamento que foi votado a semana passada. Ô Eric, deixa agora uma dúvida técnica. Então, você está me falando o seguinte, o orçamento foi aprovado, mas é uma peça dinâmica, uma peça móvel, no seguinte sentido, mesmo que ele tenha sido aprovado, após a sua aprovação, cabem modificações no orçamento, é isso? Pelo Congresso Nacional? Não, vamos lá. O que eu quis dizer das modificações é o seguinte, a peça já foi aprovada, a peça orçamentária foi aprovada, mas por ser uma peça muito técnica, pode ser que não tenha, nem os técnicos não tenham conseguido digerir exatamente o que tem ali dentro, e isso só vai acontecer no final de janeiro. Mas com relação a mudanças dentro do orçamento, pode ser feito sim, Gani, pode ser feito remanejamento de recursos. Por exemplo, um Ministério X que não fez ali o dever de casa durante o último ano, ele pode ter o orçamento dele remanejado para outras áreas, entendeu? Pode ser feito também o que a turma chama de contingenciamento, que é o seguinte, o custo começou a subir demais, as despesas começaram a subir demais, aí você corta as receitas dos ministérios, aí você está falando de programa social, você está falando de vários projetos que os ministérios têm, segura ali os gastos e isso é liberado só no fim do ano. Isso normalmente é feito, Gani, inclusive para fazer o superávit, tá? Isso é tradicional, segura os gastos do orçamento nos primeiros 6 meses, para chegar no final do ano, para fazer superávit e no final do ano começar a liberar. É por essas e outras, que aí, tentando decifrar um pouco o orçamento, que existe o tal do resto a pagar. O resto a pagar é o seguinte, tudo que estava previsto no orçamento de um ano, acaba ficando para o ano seguinte, porque não conseguiu dar tempo ali de ser executado, de ser utilizado todo o recurso. Então, há sim muita
mobilidade dentro do orçamento. E essas são algumas delas que eu trouxe. Mas não há, por exemplo, criar mais gastos. Criar mais gastos, isso aí não é possível. Tem que ser feito dentro do orçamento, entendeu? O que pode ser feito é o Congresso, no ano que vem, criar mais gastos, mas para o orçamento de 2023, entendeu? Perfeito, perfeito. Não, tá super claro. Mais uma aqui rapidinho antes de passar para você, ô Morales. Vai lá, Gani. Dá tempo de alguma reforma mais significativa? Eu sei que todo mundo acaba falando, é meio consenso, né, Eric? Falando, mas é ano de eleição, vai estar todo mundo já pensando na eleição, já estão, né? Mas você acha que ainda pode ter alguma surpresa aí, alguma reforma, uma micro-reforma importante no ano de 2022? Ou não? A gente só vai ouvir agora, infelizmente, sobre eleições. Eu acho que a gente fica com esse seu segundo ponto, Gani, porque tudo que tinha que ser feito de reforma tinha que ser feito nesse ano, até esse ano. Depois realmente contamina, a questão eleitoral contamina demais a dinâmica dos políticos que vão estar olhando ali no curto prazo. Porque o que fica na cabeça do político, Gani? Por exemplo, vou fazer uma reforma administrativa, eu vou ter todo um desgaste para fazer, um desgaste com alguns setores, para fazer essa reforma administrativa, posso estar colocando em risco a minha reeleição, e o efeito disso só vai ser para daqui a alguns anos, entendeu? Então, por que eu vou botar em risco hoje a minha reeleição, se esse efeito não vai ser nem imediato? A cabeça do parlamentar agora é uma cabeça bastante pragmática, ele já está contando votos para ser reeleito. E lembrando, os caras vivem disso, é como se fosse uma profissão deles. Então, eles não vão brincar com nenhum tema que pode ser controverso, que possa tirar voto. Então, pelo contrário, a gente deve ver uma agenda mais populista, uma agenda mais no sentido de trazer mais benefícios, de trazer, ampliar benefício, entre outras questões, tá? E ali a gente tem um gap também no calendário muito pequeno, se a gente for olhar como é que vai ser a dinâmica das eleições. Por exemplo, ali até março, até abril, até dia 1º de abril, todos os governadores, Gani, têm que deixar o atual governo, o governador que quiser ser candidato tem que deixar o atual governo e ali já começar a preparar a campanha. Então, isso em abril. A gente já vai ver no mês anterior, em março, já tudo acelerado, a dinâmica muito forte de governador saindo, governador montando suas bases eleitorais nos estados, e isso envolve também os parlamentares. Então vamos olhar para o calendário. Janeiro, a gente tem recesso. Fevereiro, a gente vai ter um carnaval ali no final de fevereiro, é um mês super quebrado, e março é um mês que as coisas já começam a ficar em ebulição na política, porque tem toda essa questão aí de governador saindo, as alianças nacionais se fortalecendo. Então a cabeça do político não vai estar em votação, não vai estar aqui em Brasília, mas sim nas bases e nos acordos que eles vão ter que fazer. E tem uma outra peça que é muito importante também, que faz parte dessa dinâmica, que é o seguinte: vai ser ali entre março e abril que tem a tal da janela partidária. O que é isso? É o momento do troca-troca que a turma fala. Você que é do PSD de dado pode ir para o PSB, você que é do PSB pode ir para o PT. Então, assim, é o momento do troca-troca. Então, esse é o momento de muita negociação. Do tipo, Gani, vem comigo, vem para o meu partido, porque aqui em Brasília você vai ter a liderança XYZ. Não, Dani, agora você vai lá para Salvador, que lá em Salvador eu consigo te colocar em tal situação. Então, é um momento de muita negociação. Então, colocando tudo isso em perspectiva, Gani, por mais que se tenha boa vontade, é muito difícil a gente dizer que alguma reforma, até minimamente, possa passar aqui em Brasília nesse período. Aí depois de abril, maio, amigo, aí vai ser só briga, vai ser só reta final aí das eleições. Maravilha. O Eric, eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta para você, porque a gente está hoje com um tempo um pouco menor, por causa que a gente tem outro entrevistado. Mas aproveitando, falando ainda de eleições, com tanto boato que tem também nessa época de eleição, o que já é certo e o que ainda é especulação para essas eleições? Por exemplo, a gente tem aí o Geraldo Alckmin, por exemplo, que falava que não ia ser vice do Lula, mas está tudo caminhando como certo isso, né? Dani, ainda tem muita coisa para acontecer. Isso deve ser decidido nesse período que eu falei para vocês ali em março. Até março tem 100 anos na política.
tem muita negociação, tem vários cenários, tem várias pesquisas. Hoje tem algumas pesquisas sendo feitas internamente no PT e com a sociedade para ver se isso é um win-win game, se é um ganha-ganha das duas partes ou não. Então, assim, a decisão do Alckmin a gente ainda vai esperar muito, porque envolve até questões regionais. O Alckmin indo para o PSB de bola, o PSB de bola está falando que em São Paulo, então, quer o apoio do PT, do Haddad e do próprio Alckmin, né, para a candidatura do Márcio França. E o PT está dizendo, não, a gente aqui, sem o Alckmin disputando, a gente lidera as pesquisas, eu não vou abrir espaço para isso. E aí tem vários outros estados em situações similares, em que o PSB, para onde o Alckmin pode ir, está pedindo espaço para o PT, e o PT está falando aqui, eu não abro a porta para você, eu vou com o meu candidato. Então, tem muitas peças ainda soltas nesse puzzle, tem muitas peças desencontradas, e que, sem brincadeira, até março tem esses 100 anos, e eu queria pegar um ponto que o Gânio colocou também, que eu acho que eu concordo, que é sobre as pesquisas. A gente ainda não tem nada certo de como vai ser essa disputa em 2022, ainda tem muita coisa para acontecer. O Gânio trouxe esse número de 12%, que seria então o piso do Lula e o piso do Bolsonaro. Eu acho que é um pouquinho mais alto, mas realmente, quando você olha para esses, não vamos colocar 20, vamos colocar num limite de 20. 20% para um lado, 20% para o outro, tem 40% já na mesa, vamos colocar mais 15% aí das pessoas que não votam, que tradicionalmente é um índice que a gente vê nas eleições. Tem pelo menos cerca de 15% do eleitorado que acaba em não votar. Então a gente tem 40 mais 15, 55. E tem todo o restante ainda para se definir para que lado que vai, como vai. E isso a gente vai ter ainda muitos eventos até a gente ter algo mais definido. Eu acredito que a gente vai ter algo mais certo somente ali no último mês dessa disputa eleitoral. Então, o que a gente tem certo é que muitas dúvidas, Dani. O que eu acredito... Caiu e não caiu. Você tá... Tá igual o Temer, né? Caiu e não lembra? Porque entrou uma ligação aqui. Não, pode concluir. Para concluir, aqui entrou a ligação aqui, mas para concluir, o que eu acho que a gente vai ver também ali em março, muitos desses candidatos que estão na terceira via vão abrir mão, vão se abraçar com algum dos candidatos que já estão colocados. Eu acho que o Rodrigo Pacheco abre mão, e aí há uma especulação muito grande, Dani, se o PSD de Dado vai com o Lula, tá? O que se fala aqui no mundo político é que o PSD de Dado pode ir com o Lula nessa disputa aí presidencial. Eu acho também que Simone Tebet não vai, e aí a Simone Tebet, o MDB da Simone Tebet pode se abraçar com algum candidato aí de centro. Eu acredito no dia de hoje que esse candidato pode ser o Moro, a depender de como ele chega em massa nas pesquisas, e tem outros candidatos menores que vão começar a se aglutinar também em torno desses candidatos mais de centro. Então, o que eu vejo ali para abril é o Lula, é o Bolsonaro e um candidato ou dois nessa terceira via, que pode ser o Moro e o Dória. Maravilha. Rapidinho, Eric, você assistiu Up? Deixa eu só somar, só para concluir. E o Ciro, né? Vamos botar o Ciro, que o Ciro não vai abrir mão tão cedo. É verdade. O Ciro deixa a eleição mais divertida, né? Boa. Ô, Eric, você assistiu Up? Aí dos balãozinhos? De olhar pra cima lá, o filme, Up, Altas Aventuras da Disney. Não, que Up? Esse é o Up, poxa. Não, esse é o Up que eu conheço. Não olhe pra cima. Mas aqui Netflix. em inglês tá, acho que Up. Não olhe pra cima. Don't Look Up. Don't Look Up. Você assistiu? Não, acho que não. Não, se for dos balões eu vi. Se não for... Não. Não, tem umas questões ali de política interessantes ali. Tá todo mundo aí comentando. Legal. Vale a pena. Vale mesmo. Posso deixar meu feliz ano novo aqui pro Eric? Pode. Queria agradecer aí pelo papo, Eric. A gente não vai trabalhar nos próximos dias juntos, não? Não, eu tô de férias. Não, mas calma que eu... Não, mas o DK volta essa semana ainda. Volta? Calma. Volta? Acabou então ainda não. Então não tem vou dar. Férias ainda não. Então calma. eu deixo pra depois o meu feliz ano novo pra ele. Não, mas sabia. O Gani tá saindo hoje, é isso?
Não. Não, o Gani fica aqui a semana toda. Até que dia isso, 31, eu tô no sindicato também. Eu saio quinta-feira só, cara. Então tamo junto. Tamo junto. Valeu, Eric. Um abraço pra você e até a próxima. Se cuide, mas depois eu também tenho férias. Até mais 6. Boa, valeu, obrigado. É isso aí, gente. Essa foi a participação do Eric DK aqui no BMC Marketing. Só lembrando, pessoal, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Falta pouco pra gente chegar nos 40 mil inscritos. Falta pouco. Me falaram que falta pouco, eu não sei quanto, mas falta. Então se inscreva, se você ainda não se inscreveu, se inscreva também participar do nosso chat. Eu não vou enrolar muito, porque a gente já tem um outro entrevistado e eu vou precisar, é claro, da participação aqui do Alan Gani, porque quem vai falar com a gente agora é o Gustavo Wolff, que é Head de Análise da Merak Capital. Gustavo, seja muito bem-vindo, boa tarde para você aqui no BMC Marketing, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo jóia. Gustavo, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para você, depois o Gani vai entrando aqui na conversa, porque senão ele domina tudo. Não, tô brincando. Vamos lá. Ô, Gustavo, esse ano, alguns setores da Bolsa, eles acabaram sofrendo bastante, e um desses setores é o de construtoras e incorporadoras. Eu queria saber como é que você avalia a precificação e o cenário para real estate. Tem alguma empresa do setor que vocês estão mais otimistas? Não, legal. Esse é um setor que a gente discutiu bastante o ano todo aqui na Merak e, excepcionalmente, aí no segundo semestre, a gente estava com uma visão mais negativa, né, dado que você teve toda a revisão do cenário macro, né, a taxa de juros de um determinado momento, a Selic ela saiu de 8, 9, né, de expectativa para o ano que vem para 12, 13. O PIB foi, você teve as revisões para baixo, agora a gente está prevendo uma recessão para o ano que vem. Então, esse setor é um setor cíclico bastante alavancado aí a economia, né? Então, como o mercado ele se move por expectativa, a gente teve toda essa deterioração do cenário macro impactando as empresas. Mas uma coisa interessante que aconteceu, né, no segundo semestre é que, apesar do cenário macro, né, no segundo semestre, e aqui eu estou falando principalmente do terceiro trimestre, onde a gente tem os dados divulgados, né? A gente viu que as empresas estavam entregando os projetos, os lançamentos, vendendo. E aí o que a gente teve mais de diferença foi o alta e média renda, ainda com resultados melhores, né? Com menos pressão de custo, e o baixa renda aí já com um problema um pouco maior, né? Acho que a inflação pegou bastante esse segmento. E aí a baixa renda, que não tem tanto espaço para repassar preço, acabou sofrendo mais. Mas assim, a gente acha que o cenário ele não mudou, o cenário para o ano que vem ele continua sendo desafiador, né? Inclusive eu já até tinha várias notícias aí no Valor falando sobre isso. É um cenário, sim, de mais normalização ali do número de lançamentos, do número de vendas, mas o nosso contraponto a isso, né? A gente tem que sempre ver aonde estão os melhores riscos, retornos aí na Bolsa, né? É que a gente acha que o valuation já está muito... as ações sofreram muito em relação a esse cenário, né? E um indicador que a gente gosta de olhar é que hoje várias empresas do setor estão operando abaixo do valor patrimonial. E isso aconteceu poucas vezes, né, na história. E um estudo que a gente acabou fazendo, né, que pegando em momentos que a gente teve essas empresas operando abaixo do valor patrimonial, como que está o balanço hoje dessas empresas e como eles estavam nesses últimos momentos, né? E olhando o balanço aí principalmente das empresas de mais alta renda, né, o que a gente gosta mesmo, principalmente a Cyrela, a gente vê que todos os indicadores que dão mais confortos para a gente, né? Então, tanto nível de estoque sobre venda, nível de dívida sobre patrimônio, então a gente acha que vale o correr esse risco dado o nível de valuation. A gente acha que tem uma certa margem de segurança, né, nos preços atuais aí da Cyrela, principalmente. E até, só para complementar, né, em termos de... Pode falar. Não, só mais um exercício que a gente acabou fazendo, né, para ver como, em certos momentos, o preço das ações eles acabam precificando cenários que a gente acha que é muito
muito difíceis de acontecer, né? Acho que sensibilizando no modelo, a Cyrela estava mostrando que a empresa nunca mais iria lançar, né? O preço atual de tela mostrava que ela só iria consumir o estoque que ela tem. E a gente acha que a Cyrela um player dominante no setor e vai continuar surfando vai passar por essa crise, né? Então, esse é um pouco o nosso racional aqui. Legal, bacana. O Gani, se você tiver também pergunta, fica à vontade, senão eu vou seguindo aqui também. Fica à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Wolf. Um prazer falar contigo. Realmente tem me chamado a atenção, eu moro em São Paulo, acho que você deve estar em São Paulo também, acredito, né? A quantidade de lançamentos. Sim. Por conta aí das construtoras. No meu bairro, eu dou uma volta no Quarteirão. Muitos, né? Muitos, né? Restaurantes assim que estavam ali há 30 anos, de repente não existe mais e subiu lá, está subindo um prédio, né? Essa retomada da construção civil é um fenômeno que, como você falou, mais ligado à média e alta renda, porém que são menos sensíveis, né, à situação econômica, e ele também é mais concentrado em São Paulo, ou eu posso dizer que isso também está ocorrendo... Você tem essa informação? Se isso está ocorrendo nas demais capitais também? Assim, esse processo todo, e aí principalmente aí das empresas listadas, né, que desde 2018 e 2019 a gente teve um boom de empresas na Bolsa, né? Foram muito IPOs, as empresas se capitalizaram e estão fazendo uso desse dinheiro, né? E o que eu acho que, pelo menos o que a gente acompanha, é que é muito concentrado em São Paulo e mais concentrado, né, nesse segmento aí de média e alta renda, que tende a ser mais resiliente e sofrer um pouco menos, né, com as oscilações aí do ciclo econômico, né? Então, eu acho que é isso. E quais seriam essas empresas mais focadas em alta renda, além da Cyrela, o Wolf? A gente tem a Exetec também, a Iven, mas a Exetec, Iven, a própria Trisul, né, que é uma empresa um pouco menor que listou também, né, nesse último ciclo de IPOs, que são um pouco de empresas um pouco mais nichadas, né, que a oferta e a demanda ali talvez seja um pouco mais equilibrada e um pouco mais resiliente. Maravilha. Legal. Gustavo, finalmente o CAD, né, ele aprovou aí sem restrições a fusão das empresas de locação aí de veículos Localiza e Unidas, né? Essa fusão ela deve deixar o aluguel de carros mais caro e consolidar a empresa? Essa fusão, né, acho que foi um tema discutido o ano todo, né? Acho que foi no quarto trimestre do ano passado que ela foi anunciada. E envolvia bastante questões aí em relação à dominância dessas duas empresas no mercado, né? E uma coisa que eu achei interessante no decorrer do processo é que teve o anúncio também da Porto Seguro com a Cosan, né? Falando que quer entrar nesse mercado e mostra o quanto que esse mercado ele não tem barreira de entrada, né? Assim, basta você ter um capital e uma intenção ali, acho que tem que ter uma marca por trás para conseguir entrar, né? Principalmente aí acho que nos dois, né? Acho que mais no GTF, né? Que a gente chama de terceirização de frota, do que no RAC, né? Que são os aluguéis mais de curto prazo. Mas o que tem acontecido, mas eu acho que impacta mais a tarifa, né? É a questão de que por toda essa questão aí de problemas de falta de suprimentos, né? A crise de semicondutores aí que todo mundo conhece. Isso trouxe o preço do carro zero, né, e consequentemente do seminovo entre 20% a 30% de aumento versus o nível de pré-pandemia, né? Então, como essas empresas elas estão sempre fazendo um ciclo, né, ela compra o carro, ela opera o carro no aluguel, depois ela vende. Então, o ciclo o ciclo da tarifa ele está ligado com o ciclo da compra e da venda do carro. Então, o preço do 0 km subindo implica necessariamente um aumento no preço da tarifa, né? E então eu não acho que necessariamente a questão de você ter a união de duas empresas que você vai ter essa pressão na tarifa. Eu acho que é mais uma questão do setor. Então, independente de acontecer essa fusão, a tarifa ali ela já deveria, precisaria subir para que as empresas conseguissem manter o nível de rentabilidade
que elas estão acostumadas a ter. Então, acho que não é dependente disso, mas acaba, assim, olhando as empresas, acaba você tendo um gigante, né, que vai ser criado aí a partir dessa fusão. A gente está no estágio aí que o CAD ainda está sugerindo os remédios, né, as empresas estão tentando aí tratar da venda de alguns carros da Unidas, a própria marca que sai do portfólio aí das duas empresas, mas eu ainda acho que essa fusão vai ser muito positiva aí para as empresas, e isso vai trazer bastante benefício aí para os próximos anos, para as duas. Legal. Outra empresa, Gustavo, que também atua aí com locação é a Vamos, né? Que tem foco aí nas locações e vendas de veículos comerciais pesados, né? Como caminhões, máquinas, equipamentos. Como é que você avalia os resultados e as perspectivas para a empresa em 2022? Bom, a Vamos é uma empresa que a gente gosta bastante, a gente tem acompanhado aí desde o IPO, né? Que eles listaram aí no começo desse ano. E é uma empresa que tem surpreendido muito, né, a capacidade de crescimento, a capacidade até de entrega, né, da empresa, né? O mercado hoje ele é menos de 1%, acho que, da frota de caminhões é alugada, sendo que em outros países acaba, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, acaba sendo acima de 20% a 30%. Então existe um oceano aí para a empresa crescer. E o resultado da empresa tem mostrado isso, né, que ela tem conseguido aumentar a sua penetração, aumentar o número de caminhões. Ela também, o interessante é que essa crise de semicondutores impactou menos a indústria de caminhões, então ela tem a demanda, né, para crescer, e do lado da oferta ela teve menos restrições do que as locadoras de veículos leves. E outro ponto interessante também é que hoje, né, a Vamos está com praticamente uns 15 a 20 mil caminhões, e você não tem um player nesse tamanho, né? Você tem a própria Unidas começou a olhar esse segmento, você tem a Ouro Verde, que é um outro player que também está olhando esse segmento, tem presença nesse segmento, mas as duas não chegam a 30%, vamos chutar assim, mais ou menos isso, do portfólio da Vamos. Então, é uma empresa que está buscando aí a liderança, já é líder e vai buscar a liderança desse segmento. Então, é um segmento que cresce, que não tem pouca restrição, tem retorno alto. Então, a gente está bastante otimista com a Vamos. E pensando num cenário para 2022, né, que é um cenário incerto, a gente está buscando olhar talvez um pouco menos para o macro, que ainda a gente tem muita indefinição do que vai acontecer, e olhar mais para o micro, né, ver quais são as empresas que tenham resultados sólidos e que, se eu pegar minha estimativa hoje, né, que está no meu modelo, talvez eu não tenha muita variação, né, olhando daqui a um ano, porque, de fato, a empresa tem vantagem competitiva, está numa posição de liderança, e a Vamos é uma dessas empresas, né? Ela já construiu um backlog de resultados que já vai garantir, por exemplo, a estimativa que eu tenho para o ano que vem. Então, dificilmente, o número que eu tenho para o ano que vem ele vai ser frustrado ou até revisado muito para cima, talvez, né? Talvez seja um número mais estável. Então, acho que é onde a gente está hoje aqui, pensando na alocação das empresas do portfólio. Legal. O Gustavo, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta, né? Que é a última semana do ano e é uma época de fazer planos. E eu queria saber quais são as ideias que estão sendo plantadas aí para 2022. Tá. Então, como eu falei, né? Primeiro são as empresas aí que a gente confia bastante no bottom-up, né? No micro da empresa. Então, a Vamos é um caso nesse modelo, né? A própria Santos Brasil também é uma empresa que está passando por um micro muito bom, porque o Porto de Santos ele está cheio, né? E a única empresa que consegue ofertar capacidade é a Santos Brasil. Então, o que você tiver de crescimento de volume no Tecon Santos, né? O Brasil depende de movimentação de container e de cabotagem e tudo mais, né? A gente ainda é um país que depende muito do caminhão. Então, todo o crescimento marginal do Porto de Santos vai ocorrer vai passar pelo terminal da Santos Brasil. Isso do lado de volume. Do lado de margem, né, a empresa passou por uma negociação de preço aí esse ano, que mudou o nível de margem e patamar de resultado da empresa. E, claro, né, a autoridade que opera o Porto de Santos está vendo que está faltando capacidade e, em algum momento, vai ter uma entrada de um novo player, né?
Eles estão estudando ali uma área para ter uma nova licitação. Mas isso, né, conversando com os players do setor, né, como você tem que fazer toda a obra, o adensamento do cais ali do porto, isso demora as estimativas são entre 6 a 7 anos. Então a gente vê que na próxima meia década aí, pelo menos, a Santos Brasil vai ter um resultado bastante sólido, né? Porque você não tem competição, você não tem, você tem crescimento de volume, você tem ainda espaço para aumentar preço, né? O preço ainda mesmo com esse aumento ele ainda é defasado em relação a outros portos do mundo. Então a gente vê que o resultado ali também está bastante defendido, assim, né? Vamos dizer assim. Então é outra empresa que a gente gosta. Um outro setor que a gente gosta também para o ano que vem, a gente até já acabou comentando aqui na outra participação que eu tive aqui com vocês, é o setor de shoppings, né? Que é um setor que sofreu muito com a pandemia, mas agora tem mostrado resultados muito bons, né? Já no terceiro trimestre a gente teve uma retomada dos níveis pré-pandemia e agora a gente espera um crescimento agora no quarto trimestre em relação a 2019. Então, mostra que aquela dúvida, né, que o pessoal tinha, né? Pô, agora que a gente está na pandemia, o e-commerce vai dominar, ninguém mais vai para o shopping comprar, fazer as compras nas lojas físicas. A gente vê que isso caiu por terra e os shoppings estão cheios, o resultado está indo bem. As empresas conseguiram colocar praticamente todo o aumento de inflação que aconteceu na tarifa de aluguel. E as ações aí, tem muitas ações negociando a preços pré-pandemia. Pré-pandemia não, desculpa, durante o auge ali da pandemia, né? No mesmo patamar onde os shoppings estavam trancados, fechados, né? Então, a gente olha o valuation dessas empresas e combinado com o operacional, a gente vê que parece um bom case aí para investir e passar aí para o ano que vem. Tenho mais alguns aqui também, posso continuar falando. Pode. Se você puder fazer resumidamente, mas pode. Bom, resumidamente, né, os setores que eu não acompanho tão de perto, mas que estão com outros analistas aqui, dentro do varejo a gente gosta de empresas mais defensivas, né? Então a gente tem a Renner e a Arezzo, né? A Renner, a gente estava olhando somente 2 trimestres, ela teve same-store sales, né, que é o número de venda na mesma loja negativo, e a Arezzo, porque tem uma elasticidade menor aí a demanda, e também tem aproveitado aí da crise, né, da pandemia, da fragilidade de outras empresas para entrar em outros segmentos. Então, são empresas que a gente gosta também. Legal. Gustavo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Marketing, mas de antemão, gostaria que você deixasse aí o seu recado final, mas muito obrigado aí pela participação. Bom, pessoal, obrigado. É sempre um prazer participar aqui. E, bom, queria desejar um feliz ano novo aí para a PMC, para os ouvintes aí, que a gente tenha um ano aí de 22 positivo aí para o mercado e para todo mundo. Com certeza, tem que ter, né? Valeu, Gustavo. Um abraço para você. Feliz 2022 para você. Um abraço, tchau. Um abraço. Até. Isso aí, gente. Conversamos aí com o Gustavo Wolff, Head de Análise da Merak Capital. Gani, só para a gente encerrar, que a gente hoje encerra um pouquinho mais cedo, você estava falando, eu queria deixar uma provocação pro pessoal aqui no chat, para o pessoal começar a brigar, porque eu gosto disso. Eu queria saber o que você falou do filme lá da Netflix, o Não Olhe Pra Cima. O que você achou do filme? Não achei uma grande obra, assim, baita filme que impactou. Não, eu acho que o filme ele tem altos e baixos. Ele traz algumas discussões interessantes, né? Algumas uma sátira ali e tal. Tem questões interessantes, mas também tem questões ali que eu acho que força a barra. Mas não é uma grande obra, por exemplo, do mesmo diretor como foi A Grande Aposta, né? Boa. Então, essa é a minha avaliação. Aquela safra do Oscar, adoro cinema, viu, Morales? Eu também, gosto bastante. Aquela safra do Oscar que a gente teve há 2 anos, dificilmente vai se repetir, porque a gente estava numa década de safras muito ruins. E aí a gente teve uma safra muito boa com 3 grandes filmes. Parasitas, Joker, né? O Coringa, né? Joker. E o Jojo Rabbit, achei 3 filmes assim sensacionais. Mas
esse aí não chega aos pés desses aí. Não chega. Mas eu gostei da crítica. A crítica do filme. Legal, não, ele tem, eu acho que tem altos boa. e baixos. Ele tem pontos positivos, depois ele esfria, né? É um filme que oscila. Muito mais legal falar de cinema, né? Vamos ficar aqui batendo papo. Vamos falar de cinema, que é muito legal. Gani, mensagem final de hoje. A mensagem final é: assistam o filme pra gente poder debater. Boa, boa. O pessoal aqui já começa a xingar a gente, mas, gente, fiquem à vontade, pode xingar também, a gente tá aqui pra isso, não tem problema. Valeu, Gani, um abraço pra você, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente, brigadão aí pelas mensagens. Olha o Milton aqui já falando, o Gani não gostou do filme que tira onda com os negacionistas. Não, ele gostou sim. Muito pelo contrário, ele gostou, ele só falou que tem altos e baixos. Também concordo com o Gani, teve seus altos e baixos, mas tem a mensagem do filme é muito boa. Valeu, gente, obrigado. Deixa o seu boa tarde aí pra gente, deixa aí sua crítica, deixa a sua sugestão. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, porque também é muito importante, a gente quer bater os 40k. Não deixe de assinar, então. A gente vai encerrando o Marketing desta segunda-feira. Você vai ficar agora com os cenários. Programa especial com o professor Alexandre Cabral. A gente volta amanhã. Abração, até mais.